Quantas vezes você já se sentiu abandonado por Deus? Quantas vezes você já se sentiu esquecido? É como se Deus não se importasse com você, como se tudo que você fizesse não tivesse valor, não tivesse significado nem sentido. Como se você dissesse: todo o bem que eu tenho praticado, todas as coisas boas, não tem ninguém vendo. Até se sentindo como que a palavra diz que em determinado momento o povo de Israel disse: é inútil servir a Deus. Quantas vezes você já passou por isso, sentindo esse vazio, essa escuridão, esse deserto, essa sequidão na sua vida? Eu quero te falar um pouco sobre a vida de uma mulher pouco mencionada, pouco lembrada nos nossos estudos, nas nossas mensagens e pregações bíblicas. Eu quero te falar sobre a vida da serva de Sara, chamada Agar, a egípcia. É interessante que havia uma promessa sobre Abraão que ele seria pai de multidões e nele, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. E Sara era estéril, Sara não podia ter filhos. A mulher de Abraão não podia dar descendentes para ele. E essa promessa durou muitos anos, décadas, até que se cumprisse. Mas a gente percebe que toda vez que alguém tenta ajudar a Deus, isso gera problemas. Quando as pessoas não querem esperar o propósito de Deus se cumprir, quando tentam ajudar a Deus, isso gera mais problemas do que realmente soluções para que o propósito se cumpra. E Sara, na sua ignorância, tendo uma serva chamada Agar, achou por bem que se Abraão, ela sendo serva, sendo praticamente uma escrava ali, se ela tivesse relações com seu marido, algo que era comum na cultura da época, aquele descendente poderia ser chamado de seu. Terei filhos através da minha serva. Só que a ideia não deu muito certo, porque logo depois que Agar aparece grávida, a Bíblia menciona que Sara ficou desgostosa, ficou com ciúmes e disse que Agar estava zombando, que estava, usando uma linguagem atual, ela estava se tornando uma pessoa folgada, né? Estava sendo insubmissa. Até que ponto isso é verdade ou não, a Bíblia não relata. Eu acredito que seja em virtude do que acontece depois. Aquilo talvez subiu um pouco para a cabeça de Agar, talvez conhecendo as promessas de Deus e tudo mais, né? Convivendo com aquela família, ouvindo as conversas. Então Agar ela foge, ela começa a ser humilhada por Sara e ela foge para o deserto. E lá no deserto ela se põe a chorar. Isso está em Gênesis 16. Ela se põe a chorar e o Senhor aparece para ela. O anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, aparece para ela e pergunta: o que está fazendo aqui? O que aconteceu? E ela conta a história dela, grávida ali. E o Senhor diz para ela: volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora. A palavra ali fala de se submeter. Então ali eu entendo que provavelmente ela estava passando um pouco dos limites, por assim dizer, dentro daquilo que é cultura. Eu não quero falar algo de algo politicamente correto no nosso tempo. Estamos falando de uma cultura da época, de um contexto da época, para entender aquilo ali. E quando Deus vem e fala com Agar, é interessante que Deus diz para Agar: o menino que você está esperando, o nome dele vai ser Ismael. É a primeira pessoa na Bíblia nomeada por Deus, que Deus diz o nome vai ser tal. Isso aconteceu com Isaac depois, isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com outras pessoas também, ou alguns outros personagens na Bíblia, mas o primeiro foi Ismael. E é interessante que também a primeira pessoa que dá um nome para Deus na Bíblia é Agar. Não foi Abraão, não foi Moisés, não foi nenhum desses. Abraão fala lá, Yahvé Jiré, Jeová Jiré, né? O Deus que proverá depois, quando Isaac nasce e ele vai sacrificar Isaac, Deus provê o livramento. Agar, ela chama, quando ela vê a Deus e Deus fala com ela, se comunica com ela, ela dá o nome daquele poço ali onde ela estava, de Beer Lahai, o poço daquele que vê. Porque ali no original está escondido um significado muito profundo. Ela está dizendo assim: o Deus que me vê, mas que também deixa ser visto, que se revela. E mais profundo ainda nesse significado é que quando ela diz que deixa ser visto, que Deus me permite vê-lo, a ideia contida no original, no hebraico original ali, é que ela está vendo Deus pelas costas, por entre as espáduas, por entre os omoplatas, pelas costas. Isso é muito interessante, porque nós sabemos de um personagem bíblico que andou com Deus, que viu a presença de Deus, viu a glória de Deus, mas que Deus falou para ele, que ele pediu, né, Moisés em Êxodo 33, se eu achei graça
aos teus olhos, ali naquele momento que o povo tinha se rebelado, tinha feito aquele bezerro de ouro, Deus disse, Moisés estava 40 dias e 40 noites no Monte Sinai com Deus, na presença de Deus, Deus falando com ele, através de uma nuvem de glória, e ele disse, olha, eu não vou mais acompanhar vocês, porque é um povo teimoso, um povo de dura cerviz, um povo complicado, senão eu vou matar vocês. A minha santidade não vai suportar. Vocês vão causar mal para vocês mesmos, andando desse jeito, de qualquer jeito na minha presença. Não se pode andar de qualquer jeito na presença de Deus. A presença de Deus, sem santificação, sem a busca pela santidade, ela é destrutiva. E então Deus diz que não vai, mas aí Moisés implora, Moisés intercede. Você pode ler isso em Êxodo capítulo 33. E Deus meio que muda de ideia, e nós vamos falar sobre isso ali num próximo vídeo, sobre esse arrependimento de Deus, que é diferente do nosso. Então ali Deus diz, não, a minha presença irá contigo. Então se é que eu achei graça aos teus olhos, Moisés diz, deixa-me ver a tua face, deixa-me ver, eu quero te ver. Então Deus fala para ele assim, que eis aqui um lugar junto a mim, né? Você vai subir, você vai preparar de novo as tábuas que você quebrou dos mandamentos, você vai subir, há uma fenda na rocha, eu te colocarei nessa fenda da rocha, eu vou te cobrir com a mão e pelas costas tu me verás. Veja só, Agar viu Deus pelas costas, e ali Deus fala para Moisés, porque nenhum homem pode ver a minha face e viver. Então ele vê também pelas costas. É interessante que a Bíblia fala em Miqueias, fala em Isaías, fala nos Salmos, que Deus ele joga os nossos pecados para trás de si, outros que joga no mais profundo abismo do mar, outros que não se lembra dos nossos pecados. Outras passagens falam. Então, o judaísmo rabínico os rabinos pegaram os estudos rabínicos, chegaram a uma conclusão de que, figuradamente falando, atrás do trono de Deus existe um mar chamado Mar do Esquecimento. A Bíblia não fala que Deus joga nossos pecados no Mar do Esquecimento, não existe esse versículo, mas há uma interpretação, somando várias passagens. Mas o que eu quero falar para você aqui é outra coisa. Se a Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados para trás de si, o pecado está nas costas de Deus. E se eu sou pecador, você é pecador, ainda que sejamos remidos hoje em Cristo, pecadores resgatados por Deus, perdoados por Deus, justificados por Deus, nós nos encontramos numa posição nas costas de Deus. Então a gente hoje, na nossa cultura, nós temos uma questão de que quando alguém está falando em público ou numa roda de conversa, não se vira as costas para a pessoa porque é uma falta de educação. Não é que Deus está sendo mal educado conosco, é porque a santidade de Deus, a glória de Deus, nos faria mal se Ele estivesse de frente para nós. Por conta do pecado, estamos numa situação que não podemos contemplar ao Senhor face a face. Mas tudo isso muda a partir de Jesus. Porque Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Paulo em Coríntios 13 diz que agora vemos obscuramente como que por espelho, mas então veremos face a face. Nós temos que voltar também para a cultura da época. O espelho deles não era como o nosso, nítido, perfeito. Eram metais polidos até cansar para que pudessem reproduzir. E não tinha a tecnologia de polimento que tem hoje, então era realmente um reflexo, mas não um reflexo perfeito como a gente tem hoje, tanto em metais como num espelho que você tem na sua casa, aí, no seu banheiro. Então, mas Paulo diz, hoje vemos obscuramente, como que por espelho, o espelho da época, mas então veremos face a face. E Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Isso é muito interessante porque nós precisamos chegar a esse lugar em Deus através do próprio Senhor, a Bíblia diz em Hebreus que Ele nos abriu um novo e vivo caminho, através do véu lá do tabernáculo, do templo, do Antigo Testamento, que era aquela cortina que separava o santíssimo lugar, o santo dos santos, das demais partes do templo, do tabernáculo do Senhor. Ali era a presença imediata de Deus. Ali o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano para oferecer sacrifício ao povo de Israel para perdão dos pecados. Hoje, nós sabemos que quando Jesus ele morreu, ele expirou na cruz, ele entregou o Espírito, o véu foi rasgado de cima a baixo. Foi Deus quem rasgou. E através desse novo e vivo caminho aberto pelo véu, ou seja, pela carne, como diz a palavra de Deus em Hebreus, pela carne de Jesus, pelo sacrifício dele, nós temos acesso. Ou seja, nós passamos através dessa visão que Agar teve
das costas de Deus, da misericórdia. Veja que quando Moisés ele viu a Deus pelas costas, ele faz um hino, um salmo ali. Ele diz: grande em misericórdia, tardio em irar-se. Ele enumera a misericórdia de Deus, ele começa a falar da grandeza da misericórdia, da benignidade, da graça de Deus, vendo Deus apenas pelas costas. Mas o que o Senhor nos convida é que nós não fiquemos apenas com essa visão das suas costas, vendo a sua bondade pelas costas, o seu perdão. Ele nos convida a passar através dele em Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz, para que possamos do outro lado contemplá-lo face a face e vê-lo como ele realmente é. Quem vê a mim vê ao Pai. Jesus não morreu para que eu e você tivéssemos um Deus, uma reconexão com um Deus. Ele morreu para que nós tivéssemos uma conexão com o Pai. O Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo, só que ele se revelou como Deus e Senhor no Antigo, e no Novo ele se revela como um pai que anseia pela volta dos filhos, um pai que se sacrifica, que deu o seu melhor para que eu e você tenhamos a oportunidade de contemplar a sua face de amor. E a Bíblia diz que diante de Deus, glória e majestade estão diante dele. Os salmos falam isso. Então, quando eu e você estamos diante dele, através da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor, nós somos glorificados com a glória que é dele. Nós somos transformados à sua imagem e semelhança, entendendo que, embora nos sintamos perdidos, embora nos sintamos deslocados, embora nos sintamos humilhados e de fato estamos muitas vezes injustiçados como Agar, recebemos ali a promessa de Deus, mas para tanto, para que essa promessa se cumpra, aproximarmos de Deus, passar através dele, através da carne de Cristo, através do seu sacrifício na cruz, aceitando que é esse sacrifício, essa morte de um inocente, levou todos os pecados na cruz. Todos os nossos pecados de hoje, de amanhã, de semana que vem e de ano que vem, todos foram levados ali. A partir do momento que você aceita, que você crê nisso, você tem acesso ao coração do Pai e você pode se colocar na presença dele, diante dele e contemplá-lo face a face. E ele nos transforma à sua imagem e semelhança para a glória dele. Amém? Tenha comunhão com Deus. Busque a presença de Deus. Entenda que você é filho, você não é apenas servo, você não é apenas uma criatura de Deus. Em Cristo foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Deus te chama para isso, para estar diante dele, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Não vivendo uma vida nas costas de Deus, escondido de Deus, como Adão no paraíso depois de ter consciência de que havia pecado e de que estava nu. Não se esconda de Deus, aproxime-se dele. Deus está esperando para ter comunhão contigo. Deus está esperando para falar ao teu coração. Amém? Se essa palavra falou contigo, compartilhe ela com teus amigos, com teus irmãos, com a tua família, com aqueles que você ama. E eu desejo de todo o coração que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio em carne, te abençoe e te guarde nele para ele, até a vinda dele. Amém?